Rick and Morty é ateísmo levado às últimas consequências. A série nos alcança pelo absurdo, mas é acima de tudo o absurdo de um mundo sem Deus. É o absurdo de como é a vida se nada faz sentido, se tudo que nós temos são multiversos em competição e nenhum propósito final para as coisas que a gente faz. Jerry! Meu Deus, meus pais falam tão alto que eu quero morrer. Deus não existe não, viu, Summer? Tem que se livrar disso já, vai me agradecer depois. Tá legal. O seriado nos mostra que todo o caos que o Rick vê no mundo o leva à conclusão de que não pode haver Deus. De que Deus não criaria um caos tão sem classe como o nosso. De fato, se Deus é quem dá razão e ordem ao mundo, uma vez que ele não exista, o que nos resta, se algo nos resta, é apenas o caos, a falta de razão e desordem em tudo que há. O mundo estaria entregue às leis naturais impessoais, que não são governadas por nada e que não apresentam moralidade alguma. Estaria certo, então, o pensamento de Ivan Fyodorovich, personagem de Irmãos Karamazov, ao dizer que se você destruir no homem a fé em sua própria imortalidade, não apenas seu amor vai cessar, mas também até mesmo a sua força para continuar a viver nesse mundo. Assim, não haverá nada de imoral, tudo será permitido, até mesmo a antropofagia. Ou seja, que ordem lógica ou moral pode existir em um mundo que não é governado por Deus, mas só por leis impessoais? Leis impessoais não transmitem moralidade, elas são simplesmente postulados que governam o mundo. A moralidade seria uma convenção social, um fruto evolutivo, mas nada que esteja além dos seres humanos. Se Deus não existe, nos resta abraçar o absurdo da vida sem ele. Rick faz isso muito bem. Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. O que o Morty está dizendo é que se Deus não existe, se não existe propósito no mundo, se não existe nenhum sentido transcendente além dos indivíduos, temos que seguir o que disse o autor de Eclesiastes. Venha, vamos simplesmente continuar existindo enquanto temos o que aproveitar. Ele diz no capítulo 9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nessa vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma na sepultura para onde tu vais. Se tudo o que nos resta, no fim das contas, é tudo o que temos agora, vivemos num contexto de vaidade, de inutilidade, de correr atrás do vento. I was not in control of that situation at all. Look at this, Morty. Look at my fucking hand. Look at this shit. Why do you keep doing this to us? I don't know, Morty. Maybe I hate myself. Maybe I think I deserve to die. I don't know. William Lane Craig é um filósofo e teólogo cristão que tem escrito muito a respeito do sentido da vida. Ele escreveu que o homem moderno pensou que depois que se livrou de Deus, tinha ficado livre de tudo que o reprimia e o sufocava. Em vez disso, descobriu que ao matar Deus, matara também a si mesmo. Isso porque, se não há Deus, a vida humana é um absurdo. Se não há imortalidade, que sentido há para tudo que a gente faz? Teremos de conviver com essa angústia de encarar o mundo sabendo que estamos caminhando inevitavelmente para a morte. Por isso, ou nos entregamos desenfreadamente aos desejos e prazeres, já que um dia perderemos a possibilidade de gozar da existência, ou vivemos sem ligar para nada, já que não há valor último nas coisas. Ou pior, talvez você viva enganado por pensar que um dia perderá tudo. Para você, suas alegrias são inestimáveis, mas você não parou para pensar que a morte tira o sentido de todas as coisas. Sua existência vai cessar a qualquer momento. Como o mundo pode fazer sentido assim? T.S. Eliot, talvez um dos poetas mais famosos do século XX, diz que nós somos homens ocos. Nós somos homens empalhados, apoiados uns nos outros, a cabeça cheia de palha. Ai de nós, nossas vozes rouquenhas, quando sussurramos juntos, são suaves e não têm sentido, como o vento na relva seca, ou os pés dos ratos que passam sobre vidro quebrado, na nossa adega vazia, feitio sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem movimento. Os que já cruzaram, com um olhar para frente, o outro reino da morte, recordam-se de nós, se é que assim seja, não como almas perdidas, exaltadas, mas simplesmente como homens ocos, homens empalhados.
É isso que apavora o homem moderno. No fundo, ele sabe que ao matar Deus, seguindo Nietzsche, tudo que ele fez foi matar a si mesmo. Isso nos perturba, isso tira a paz, isso mata a mortalidade da alma. A própria imortalidade só tem valor se houver Deus. Não havendo Deus, a imortalidade seria um tédio completo e eterno do qual não poderíamos nos livrar. A imortalidade sem Deus talvez seria um castigo pior que a extinção da existência. Poucos castigos seriam piores que o nada eterno, isolados em um vácuo sem fim. Como disse o biólogo francês Jacques Monod, o ser humano estará finalmente sabendo que está sozinho na imensidão indiferente do universo. O romance A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, fala de um cientista que avança tanto no tempo até o ponto em que toda a vida já passou. Tudo que resta é o silêncio. Tudo passa, tudo passou, não há mais nenhuma vida, não há mais nenhum ser humano, nenhum pássaro ou qualquer animal que exista. O autor diz que o movimento que forma o pano de fundo de nossa vida, tudo havia passado. Esta é, infeliz e fatidicamente, o destino do mundo e da vida sem Deus. Mais uma vez, citando Eliot, a vida é muito longa, entre o desejo e o espasmo, entre a potência e a existência, entre a essência e a descendência. Desce a sombra, pois o reino é teu. A vida é assim que acaba o mundo, não com o estrondo, mas com o gemido. Se a vida tem seu fim na sepultura, não há propósito algum para ela. Se todos serão esquecidos, por mais que uma vez tenham sido profundamente amados, se todos deixarão de existir, ainda que durante a vida tenham intensamente vivido, absolutamente nada faz sentido. E talvez seja aí que a gente vê a impossibilidade da existência do ateu. Rick and Morty apresenta um mundo de fantasia que mostra que é impossível vivermos levando o ateísmo a sério. Alguém que leva o ateísmo a sério precisa viver uma vida desapegada da própria existência. Precisa abraçar a loucura e o absurdo. Levar o ateísmo a sério é acabar com o próprio senso de existência. William Lane Craig diz mais uma vez que a única solução que um ateu pode oferecer é que enfrentemos o absurdo da vida e vivamos com coragem. Mas essa não passa de uma coragem tola e vã. A coragem só faz sentido se ela for uma coragem verdadeira. Diante do ateísmo, a vida não faz sentido. A ironia é que se confessa que tudo é um absurdo, mas vive-se como se houvessem leis universais. Porque de fato há. Uma crença na inexistência de Deus leva a uma vida absurda porque ela não consegue lidar com os próprios pressupostos. O ateísmo é uma impossibilidade prática porque o valor da existência se perde. Não há absoluto moral algum, não há nada que dê valor à vida. E é por isso que o abandono de Deus leva aos absurdos que vemos hoje. Chegamos ao ponto das pessoas valorizarem mais a vida de animais do que de seres humanos. Pessoas que lutam pela preservação de focas e golfinhos, mas são a favor do aborto. Se a pessoa que abandonou a existência de Deus for coerente com seus pressupostos, o valor da vida se perde, porque não há nada que garanta o valor absoluto do ser humano. Em terceiro lugar, o ateísmo tira de nós o propósito da existência. Sem Deus, qual é o nosso sentido? Talvez não passemos de um universo dentro de uma bateria que existe tão somente para gerar energia para que algum cientista louco vá tomar sorvete. Nosso trabalho, nossos estudos, tudo isso se torna vaidade. Tudo isso se torna um enfado que não tem propósito nenhum. Para que nos dedicarmos a uma existência que não significa nada? Qual é o meu propósito? Me passa a manteiga. Ah, que droga. É bem-vindo ao clube, meu chapa. Ao contrário de tudo isso, ao contrário da vida do Rick, ao contrário dessa existência sem propósito que está tomando conta da mente do Maury, o cristianismo nos dá as respostas para as perguntas que tanto afligem a existência do ser humano. Como escreveu Santo Agostinho, inquieto estava meu coração enquanto não repousava em ti. Quem me dera descansar em ti. Sim, o cristianismo é o descanso para as almas aflitas. Em Deus nós encontramos o sentido, a moral e o propósito para a existência, porque Deus é uma figura transcendente além do homem. É só na existência de uma personalidade além de nós que nós podemos olhar para fora dos nossos próprios umbigos. Uma vez que foi uma mente pensante que deliberou a nossa criação, nós podemos interpretar que há um significado para a nossa existência. Não é o acaso que nos protege enquanto andamos distraídos, mas é a providência de um Deus que trilha nossos caminhos. Quando nos rebelamos, quando fugimos de Deus, nós fugimos do sentido da vida. Sem Deus, só nos resta abraçar o absurdo. E nós não temos pistolas multidimensionais para nos distrair nesse processo. Show me what you got. You're always talking, but you're not playing. It doesn't match your face. Gotta find my way away from this place. Can you take me now? I want it real. Are you afraid of me now? Are you afraid of me now? Do you feel it? Do you feel it? Do you feel that I can see your soul?
wanna be